Bom, pessoal, então, dando continuidade na aula, ah, vamos fazer agora a demonstração da equação diferencial de conservação da massa. Para fazer isso, nosso ponto de partida vai ser o teorema de transporte de Reynolds, tá? E a conservação da massa escrito para um sistema fechado. Então, lembra que para um sistema fechado nós temos que dmdt num sistema é igual a zero, por definição. E lembra do teorema de transporte de Reynolds que dB dt para um sistema vai ser igual ao ddt na integral no volume de controle de beta rho dV, onde B é uma grandeza qualquer, tá? E beta é a grandeza intensiva correspondente, mais a integral ao longo da superfície de controle de beta rho Vn dA. V aqui de volume, área, e Vn, velocidade na direção normal, esse elemento de área. Bom, então considerando isso, se nós desejamos encontrar a equação de conservação da massa, então primeiro vamos escrever ela usando formulação integral, tá? Para escrever ela utilizando formulação integral, com o teorema de transporte de Reynolds, basta nós dizermos que a nossa grandeza B é a própria massa. Se B é a massa, beta, o qual é definido como sendo dB dm, nesse caso, vai ser simplesmente dm dm, que é igual a 1. Então, substituindo isso daqui no teorema de transporte de Reynolds, nós vamos obter a equação de conservação da massa utilizando formulação integral, tá? Apropriada para um volume de controle. Então, fazendo a substituição, nós temos que d mdt para um sistema vai ser igual ao ddt da integral do volume de controle de beta, vale 1 nesse caso, rho dv, mais a integral na superfície de controle de beta, de novo vale 1, vezes rho Vn dA. Bom, reescrevendo isso daqui, dmdt para o sistema, nada mais é do que o ddt da integral no volume de controle de rho dV, mais a integral na superfície de controle de rho Vn dA. Bom, só que a taxa de variação da massa no tempo para um sistema fechado é igual a zero. Então, nós podemos reescrever essa equação como sendo ddt da integral no volume de controle de rho dV mais a integral na superfície de controle
de ρ VNDA igual a zero. Isso vai ser a equação de conservação da massa. Vou chamar essa equação de 1. Tá? A numeração das equações nós estamos fazendo por tópicos. Então isso vai ser a equação de conservação da massa considerando uma formulação integral. Isso vocês já viram lá em Mecânica dos Fluidos 1. Agora o que nós vamos fazer, tá? E só ressaltar nisso aqui, considerando um volume de controle fixo, tá? Não deformável. Vai ser assumir que esse volume de controle tem apenas entradas e saídas unidimensionais. Com isso, nós podemos reescrever aqui a integral ao longo da superfície de controle como um somatório de entradas e saídas. Tá? Poderia fazer aplicação direta ao volume de controle desejado? Sim. Então, isso não é uma hipótese simplificadora. Tá? É só uma questão para tentar facilitar enxergar como esses termos vão ficar mais para frente. Então, assumindo que o volume de controle possua somente entradas e saídas unidimensionais, nós podemos reescrever essa equação 1 como sendo ddt da integral no volume de controle de ρdV mais somatório em I, onde o I vai variar de 1 até o número de faces, de ρI AI VI, que sai, menos o somatório em I variando de 1 até o número de entradas, de ρI AI VI, que entra no volume de controle, e isso deve ser igual a zero. Tá? Bom, por que o somatório para saída é positivo e para entrada é negativo? Nós vamos passar isso um pouquinho mais para frente quando fizer o desenho do volume de controle, ao qual nós vamos aplicar, tá? Com entradas e saídas unidimensionais. Mas isso daqui está relacionado com a direção normal e o nosso sistema de eixos. Então isso seria a equação escrita, vamos chamar ela aqui de 2, considerando uma formulação integral, então análise integral, mecânica dos fluidos 1, tá? Aplicada somente a um volume de controle com saídas e entradas unidimensionais. Tá? Volume de controle fixo não deformável. A equação se torna escrita dessa forma, equação de conservação da massa. O que nós vamos fazer agora vai ser sair dessa equação e chegar na equação de conservação da massa com uma relação diferencial. Para fazer isso, nós vamos assumir que é um volume de controle infinitesimal com dimensões dx
dy, dz. Vamos esquematizar como que seria esse volume de controle. Iniciar com o nosso sistema de eixos coordenados. X, Y, Z, sempre obedecendo a regra da mão direita. O desenho ficou bem fora de escala. Estaria aqui o nosso volume de controle infinitesimal, ou seja, ele possui ao longo do eixo X arestas de comprimento dx, ao longo do eixo Y arestas de comprimento dy e ao longo do eixo Z arestas de comprimento dz. Se a gente assumir que esse volume de controle é fixo, tá? Nós podemos reescrever a equação 2 como sendo a integral no volume de controle de del ρ del t dv mais o somatório em I de ρi AI VI que sai, menos o somatório em I de ρi AI VI que entra, isso daqui é igual a zero, tá? Isso se torna a nossa equação 3. E agora o que nós vamos fazer é analisar o fluxo de massa na entrada e na saída, tá? Ou seja, nós vamos analisar esse termo aqui. Para fazer isso, basta nós pensarmos. Deixa eu fazer contratura aqui. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa face aqui. E essa face. Então, considerando essas duas faces, vamos assumir que a entrada está se dando da esquerda para a direita, tá? A saída também estaria se dando da esquerda para a direita, seguindo a orientação do eixo X. Então, a quantidade de massa que entra nesse volume de controle na direção X, e aí a gente vai chamar de face X as faces que sejam perpendiculares ao eixo X, pode ser escrito como sendo ρ, que multiplica a entrada, o elemento de área. O elemento de área aqui vai ser dy vezes dz, é isso que dá a área dessas faces,
Então, dy vezes dz, que multiplica a velocidade. E aí vai ser a velocidade normal a essa face, perpendicular a essa face. Então tem que ser a componente de velocidade na direção x. Então aqui é a componente 1. Tá? E na saída, nós vamos ter ρ1 mais a taxa de variação dessa grandeza ao longo desse comprimento dx. Del ρ del x dx, que multiplica o elemento diário dy dz. Como que é feito esse cálculo dessa taxa de variação? Simplesmente uma expansão de série de Taylor desprezando termos de ordem mais elevada, tá? Então, nós fazemos uma expansão de série de Taylor aqui para falar que a quantidade de massa que deixa esse volume de controle vai ser igual à quantidade de massa que entrou no volume de controle mais a taxa de variação dessa quantidade de massa ao longo desse comprimento. Da mesma forma que nós fizemos isso para essa face x, tá? Nós podemos fazer para a face y e para a face z. Então, para isso ficar mais simples, vamos montar em termos de um quadro. Fluxo de massa na entrada. Fluxo de massa na saída. Então, para a face x, nós já escrevemos aqui. Isso daqui vai ser igual a ρ u dy dz. E para a saída, ρ1 mais del x de ρ1 dx dy dz. Tá? De forma análoga em y, nós estaremos aqui fluxo de massa entrando na direção y, fluxo de massa saindo na direção y. Então aqui nós vamos ter ρ, que multiplica componente de velocidade normal, é aquela que está na direção y, v, que multiplica o elemento de área, dx dz. E aqui em cima, quantidade que entrou, ρ vezes v, mais a taxa de variação dessa quantidade ao longo da direção y. Então, del y de ρv dy, que multiplica dx dz. Então, fica ρv, que multiplica dx dz, e de cá, ρv mais del y de ρv dy, multiplica o elemento de área dx dz. De forma análoga, tá? Não vou nem tentar colocar aqui no desenho, para não ficar muito confuso. Nós vamos ter ρw na direção z, que multiplica dx dy, e do outro lado, ρw mais a taxa de variação na direção w, del z, ou desculpa, na direção z, né? De ρw
dz dx dy. Então esses vão ser os fluxos máximos na entrada e na saída do volume de controle. Ah, mas se eu estou falando da massa, por que ele está acompanhado de um componente de velocidade? Tá? Porque ele precisa da componente de velocidade para fazer o transporte dessa massa através da superfície de controle. Se não tiver um componente de velocidade nessa direção, eu não vou ter massa entrando e saindo do volume de controle. Bom, isso daqui é para a nossa página 10. Dando continuidade, vou chamar aqui de página 11, mas antes vamos numerar e chamar esse quadro inteiro aqui de uma equação 4. Tá? Então, o nosso volume de controle a integral no volume, tá? Como o nosso volume é infinitesimal, a integral no volume vai se reduzir ao próprio diferencial. Tá? O que isso quer dizer? Que a integral no volume de controle de del-ρ del-t dv se torna simplesmente del-ρ del-t vezes o diferencial de volume dx dy dz. Vamos chamar isso daqui de 5. E aí, para chegar na forma diferencial da equação de conservação de massa, basta nós substituirmos as equações 5, a equação 4, que é esse quadro todo, nessa equação 3. Então, nós vamos ficar com del-ρ del-t dx dy dz mais somatório do fluxo de saída ρu mais del-x de ρu que multiplica dx que multiplica dy dz mais ρv mais del y de ρv dy que multiplica dx dz mais ρw mais del-z de ρw dz que multiplica dx dy. Menos somatório do fluxo de entrada. Então, menos ρu dy dz menos ρv dx dz menos ρw dx dy. E isso tudo igual a zero. Bom, é óbvio que nós podemos simplificar essa equação. Tá? Nós temos aqui ó, ρu vezes dy dz e do lado de cá menos ρu vezes dy dz. Então, esse termo se cancela com esse.
nós temos mais ρv dx dz menos ρv dx dz. Esse termo se cancela com esse. E nós temos ρw dx dy menos ρw dx dy. Também cancela esses termos. Reescrevendo a equação, nós vamos ficar com del ρ del t dx dy dt mais del x de ρu dx dy dz, desculpa, aqui é dz e não dt, dz mais del y de ρv dx dy dz mais del z de ρw dx dy dz igual a zero. Colocando o termo de volume em evidência e simplificando novamente, nós chegamos na forma da equação de conservação da massa. Del ρ del t mais del ρ del x mais del ρv del y mais del ρw del z igual a zero. Então, essa é a equação de conservação da massa. Escrita considerando uma formulação diferencial. O que essa equação nos diz? A taxa de variação temporal da massa específica somada com o fluxo de massa específica na direção x, mais o fluxo de massa específica na direção y, fluxo líquido, tá? Porque nós subtraímos entrada menos saída menos entrada, mais o fluxo líquido de massa específica na direção z, isso deve ser igual a zero, tá? Então a gente não está nem criando nem destruindo massa. A quantidade de massa no nosso volume de controle é a taxa de variação dessa massa no interior de volume de controle somada a tudo aquilo que atravessou as fronteiras do volume de controle. Bom, alguns comentários sobre essa equação, tá? A única hipótese por trás dessa equação é a hipótese do contínuo. Por isso que é também chamada de equação da continuidade. Então essa equação aqui ela é válida no caso de regime transiente, regime permanente, no caso de escoamento compressível, escoamento incompressível, tá? Não existe limitação nenhuma em relação a isso ou em relação ao tipo de fluido que nós estamos trabalhando, tá? Aqui ela está escrita para coordenadas cartesianas, no entanto, em processo semelhante ela pode ser escrita para coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas ou coordenadas genéricas, tá? Aquilo que se adequar melhor ao problema em que você vai estar trabalhando. Nós podemos trabalhar com algumas simplificações, tá? Antes de fazer simplificações, vamos só escrever ela de forma escrever essa equação de forma compacta. Então, de forma compacta, nós vamos ter simplesmente que del ρ del t mais, utilizando o operador nabla novamente, nabla ρv é igual a zero.
Assumindo que o escoamento é incompressível, ou seja, não ocorre uma variação da massa específica, nós podemos reescrever essa equação considerando que o ρ é uma constante. Tá? Isso daqui vai nos levar simplesmente nabla escalar V igual a zero, ou seja, assumindo que a massa específica é constante, nós temos apenas del U del x mais del V del y mais del W del z igual a zero. Olha que interessante. A massa específica desaparece da equação de conservação da massa. Isso passa a nos dizer simplesmente que a taxa de variação da velocidade na direção x, na direção y, na direção z, tá, devem ser tais que, ou tal que, o somatório dessas taxas de variação seja nulo. Isso garante que a quantidade de massa que está entrando no volume de controle é igual à quantidade de massa que deixa o volume de controle. Mais para frente a gente vai ver que isso também implicaria uma conservação do volume de controle, na hora que a gente falar de cinemática. Bom, também podemos simplificar para casos bidimensionais ou unidimensional. Nós podemos reescrever, por exemplo, considerando um escoamento plano em XY, tá? Para um fluido incompressível, nós teríamos apenas del U del x mais del V del y igual a zero. Considerando um plano XZ, seria análogo. Del U del x mais del W del z igual a zero. Considerando unidimensional em x, eu vou ter apenas del U del x igual a zero. E assim por diante. No próximo vídeo nós vamos apresentar essa equação em coordenadas cilíndricas. O vídeo já está um pouquinho longo, então vamos parar por aqui, tá? Muito obrigado.